Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre o mormonismo, né? E desta feita nós vamos falar sobre a compreensão mormon sobre o Espírito Santo, né? Nós vamos ver que existem algumas diferenças da compreensão dos mormons sobre quem é o Espírito Santo e os cristãos, o que os cristãos, de uma forma geral, o que a história da igreja nesses 2000 anos, né, desde a vinda de Jesus e a sua ressurreição e a sua ida ao céu, até o dia de hoje, o que foi produzido teologicamente e o que os mormons eles declaram sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Apesar que eles creem de uma forma diferente. Quero fazer referência a algumas obras, indicar, né? Todos os vídeos vou fazer referência a essas obras. Primeiro, eu quero fazer referência a uma obra, eu tenho ela no Kindle, né? Que é série Fatos sobre os Mormons. Série Os Fatos sobre os Mormons, sobre o mormonismo, na verdade. Recomendo, vocês conseguem encontrar esse livro em PDF. O Telegram tem bibliotecas cristãs e aí você consegue baixar por lá. Guia de Seitas e Religiões, uma obra muito boa, bem sintética, e o cara ele traz de uma forma bem, apresentou a obra, fala sobre as religiões de uma forma um pouco isenta, bem sincero, bem honesto mesmo. Esse aqui, argumentando com os mormons a partir das escrituras, da Bíblia, né? Apesar que os mormons não usam só a Bíblia, como não é o referencial primário doutrinário, é o livro de Mormon, né? E outras obras que eu ainda vou fazer um vídeo sobre. Esse livro aqui, muito bom, do Ezequiel Soares, muito bom, recomendo muito. Heresias e Modismo, recomendo muito mesmo. A parte que eu vou ler inclusive uma parte do texto daqui a pouco, antes de iniciar o tema, que eu acho importante. E se você quer saber o que o cristianismo ele acredita com relação ao Espírito Santo, é essa obra que eu tenho várias teologias temáticas, mas infelizmente não estou na minha casa, então as obras que eu estou com ela de posse delas são essas, né? As 50 verdades centrais da fé cristã. Muito bom o autor, muito bom mesmo. Então eu quero começar o vídeo porque toda vertente, por mais que não seja muitas vezes cristã, com um padrão bíblico cristão, usando a Bíblia e tendo como base suas doutrinas a própria Bíblia. Esse é o ponto. Que todas as vertentes que se destoam do cristianismo ortodoxo, poderíamos dizer assim, são visões que sempre trazem o cristianismo da história como um cristianismo falso, que se perdeu. E aqui eu quero trazer uma fala, aqui abrindo aspas para o Ezequiel Soares. Ele diz o seguinte, e inclusive essa aqui é uma das observações: sempre há olha o que o Ezequiel Soares diz, e ele cita alguns exemplos, vou ler aqui para vocês. A maioria dos fundadores de religiões e seitas tem por hábito difundir a ideia de que o cristianismo apostatou-se. Apostatou o cristianismo, então nós vamos restaurar o cristianismo, né? E isso faz persuadir suas vítimas de estarem vivendo um novo começo. E ele dá aí um exemplo de alguns exemplos: Testemunho de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia, a Igreja da Unificação do Reverendo Bull. Depois eu vou fazer alguns vídeos sobre essa igreja. E o próprio, ele não cita agora, eu que estou citando, o próprio mormonismo poderia ser usado aqui como exemplo. E outra coisa também, todas as que tem todo mundo de coincidência ou não, para
trazer uma nova compreensão correta. Lembrando que o mormonismo considera que eles são o cristianismo verdadeiro. O verdadeiro cristianismo é o praticado pelos mormons e todos os outros são falsos, ou destoados, ou apostataram, né? Só os mormons são o verdadeiro cristianismo. O que tem todo mundo em comum? Uma revelação diferente. E aí traz compreensões doutrinárias diferentes, atacam a Bíblia. No caso do mormonismo, a única versão, eles aceitam que a versão, só aceita a Bíblia se for traduzida de forma correta. E aí usam a King James e as próprias compreensões de Joseph Smith para a Bíblia, e inclusive a interpretação. E sempre trazem algo mais, né? No caso o livro de Mórmon, no caso traz ali a mais o livro de Mórmon, a compreensão, revelações novas, revelações contínuas. E é sempre assim. Ao longo da história sempre foi assim. E até o surgimento de religiões sempre tem essa conexão com o transcendente, poderíamos dizer assim, uma revelação da divindade, das divindades e assim por diante. Vamos voltar agora e vamos falar, já falamos sobre vários assuntos com relação ao mormonismo, né? Mãe Celestial, família eterna, Deus no mormonismo, Jesus no mormonismo, né? A pedra de dividente de Joseph Smith, a questão da poligamia, né? Inclusive vou fazer um vídeo sobre Jesus e com esse tema aí, questão da poligamia, né? E assim sucessivamente, tem uma biografia do Smith, até mesmo falando sobre o livro de Mórmon. Hoje sobre o Espírito Santo na compreensão do mormonismo. Então, vamos começar primeiro pela origem, né? Algo semelhante, eles compreendem como o cristianismo tradicional, que o Espírito Santo é um membro da Trindade, né? Com Deus Pai e também Jesus Cristo, né? Que é um Deus. Lembrando disso, né? Ele é um Deus e que Deus também é um Deus diferente do Deus bíblico, porque o Deus dos mormons ele tem um corpo, né? Cognitível. Então, no caso do Espírito Santo, dentro do mormonismo ele não possui um corpo, né? Como o Pai e como o Filho, né? Mas é descrito como um ser de espírito. Quem é o Espírito Santo dentro do mormonismo? Um ser de espírito. Já a gente vai aprofundar isso aqui e vamos trazer ainda outro ponto também que eles trazem com referência a essa descrição do Espírito Santo, é que ele quem é o Espírito Santo dentro do mormonismo? Um homem espírito ou uma pessoa espírito. Pronto. Essa é a definição. E o que isso significa? É que ele é um ser espiritual, só que a diferença de Jesus Cristo e do próprio Deus é que ele não tem corpo, mas é uma pessoa distinta. E aí vem a questão dos atributos do Espírito Santo dentro do mormonismo, né? Primeiro com relação à própria pureza e santidade, né? Ele é um espírito puro, sem pecado, né? E ele é parte da Santíssima Trindade, por mais que na compreensão mormon descrita como eles creem, se você tiver visto os outros vídeos sobre Jesus Cristo, sobre Deus, você vai ver que é politeísmo, porque são deuses, né? Inclusive Deus Pai, Jesus Cristo se tornou um Deus, né? O próprio Deus se tornou Deus, foi exaltado, né? Viveu como homem, inclusive. Assiste esse vídeo que vocês vão entender. Então essa é a questão da parte da pureza e da santidade. Uma outra parte interessante com relação aos seus atributos é que ele nós vamos enfatizar isso durante o vídeo, né? Ele é visto como consolador e como guia, né? Ele consola e conforta os fiéis, né? Nesse caso também ele traz revelações aos profetas, lembrando que o mormonismo ele tem os seus profetas, tem apóstolos, né? E existem as revelações que vão modificando a própria religião. O cânon, no caso dentro do cristianismo, o cânon se fechou, não existe mais
revelações escriturísticas, doutrinárias, no sentido de normativa para todas as igrejas, né? Porque tudo que o cristão precisa saber já se encontra na Bíblia, ela foi fechada. A Bíblia, Jesus Cristo seria a revelação completa de Deus, né? E tudo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre, não de forma infinita, mas aquilo que a gente precisa saber, a gente tem que se encontrar na Bíblia, inclusive para nos guiar, para nos conduzir de acordo com a própria vontade de Deus e rumo à salvação, né? E o ápice da revelação, que seria Jesus Cristo. Mas no caso do mormonismo não pensa assim. E uma outra parte é com relação ao testemunho da verdade, né? Então, o Espírito Santo, ele tem a missão de testificar do Filho e do Pai e revelar a verdade, né? E a verdade se encontra no livro de Mórmon, que é testificado no seu coração, se sente que é a verdade. Então esse é um ponto. Um outro ponto ainda, um terceiro tópico seria com relação ao Espírito Santo, com relação aos seres humanos, né? A atuação dele para com os seres humanos. Ele, primeira coisa que nós, nesse terceiro ponto, seria que ele é o professor 3.1, professor da verdade, né? Então o Espírito Santo, ele ensina e ele revela a verdade, inclusive traz revelações, né? Que é a ideia, inclusive começando pelo próprio Joseph Smith. Eu vou falar da primeira revelação depois de um vídeo, primeira revelação de Joseph Smith, inclusive com relação a quem apareceu a ele, se foi Nephte, se foi Moroni, se foi Jesus mesmo e o próprio Deus que apareceu, o próprio Deus e Jesus Cristo que apareceu a Joseph Smith, e a gente vai fazer um vídeo sobre isso aí. Mas essa parte aí da história dos mormons, né? E um outro ponto seria nessa relação com o ser humano, a manifestação do amor de Deus. Então, os fiéis sentem o amor de Deus, né? E sabe que ele vive, né? Já que ele revela a verdade, né? E a verdade se encontra nas revelações dadas a Joseph Smith no livro de Mórmon e nos outros livros, nas outras obras que compõem esse campo doutrinário. Com relação a um quarto ponto seria, então, com relação ao seu poder, né? Qual seria o poder, então, do Espírito Santo? O primeiro deles seria com relação a 2 pontos, a revelação, ele revela a verdade, e no segundo ponto, ele testemunha de Jesus Cristo, de Deus e de Jesus Cristo, e também influencia e traz também inspiração. Então, ele vai influenciar dentro do mormonismo os adeptos, né? Ele influencia os pensamentos dos adeptos, como também suas ações, né? E guia eles no seu cotidiano, nas suas vidas diárias. Eu acho que cabe nós fazermos aqui uma observação, no caso, citações dos próprios mormons, né? Das próprias autoridades mormons, começando pelo seu fundador, que é Joseph Smith, o que ele diria sobre o Espírito Santo. E para Joseph Smith, o Espírito Santo é um personagem de espírito, né? Um ser espiritual, um personagem de espírito e uma entidade. Ele é distinto dentro da Trindade, ele é distinto, né? Ele não é o próprio Deus, como creem os cristãos, com relação à Trindade, né? 3 pessoas mais um único Deus, né? Ele é distinto. E Bruce R. McConkie, ele diz o seguinte: esse aqui é um apóstolo mormon. O Espírito Santo é o consolador e professor da verdade. E a verdade é o que foi revelado a Joseph Smith e se encontra no livro dos Mormons, né? Com relação a alguns pontos em que, como creem o mormonismo e como creem os cristãos, nós podemos fazer aqui religiões comparadas, né? E fazermos comparações de como cada um deles crê. Então, para o mormonismo, com relação, por exemplo, à Trindade, o mormonismo ele acredita que é composto de 3 seres distintos, né? Deus o Pai, né, que tem um corpo diferente do cristianismo, já foi como nós, né, e conseguiu
e ele já foi como nós, né? E viveu como nós e conseguiu a exaltação. No caso, Jesus é um filho espiritual, né? E se tornou um Deus e um ser espiritual, no caso, o Espírito Santo, né? Nesse caso aí, a única coisa é que eles são unidos em propósito, né? Mas não, no caso, em substância. Para os cristãos, a Trindade é vista como três pessoas em uma única essência divina, co-iguais, co-eternas, né? Então são três pessoas iguais em essências, eterno e um único Deus. Não é um triteísmo, três deuses, né? Como creem os mormons, de certa forma, né? Com referência à natureza do Espírito Santo, o mormonismo acredita que o Espírito Santo é um ser espiritual sem corpo físico, já que Jesus e Deus têm um corpo físico. E os cristãos, o cristianismo de forma geral, acredita que o Espírito Santo é uma pessoa divina, co-igual com o Pai e o Filho, né? E parte da única essência divina, né? No caso, é um único Deus, poderíamos dizer assim. Não é um triteísmo. E com relação à função do Espírito Santo, existe um pouco de semelhança e algumas diferenças. Dentro do mormonismo, o Espírito Santo é um guia, né? Um consolador, e que revela o revelador da verdade, né? E que está presente pessoalmente e de uma forma direta na vida dos fiéis, atuando na vida dos adeptos do mormonismo. Para o cristianismo também o Espírito Santo é um guia, é um consolador, né? Aplica a palavra de Deus na vida dos cristãos, testifica sobre Jesus, né? E também atua no sentido da condução salvífica, né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? E também habita os seres humanos, já que o homem se torna templo, né, e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada um dos cristãos, né, na sua igreja, né? Então essas são as diferenças que existem, e é assim que os mormons creem com relação ao Espírito Santo, né? Se você não sabia, agora você está sabendo, né, as distinções. E no próximo vídeo a gente vai abordar, vamos abordar mais um tema, né? Já falando sobre essa parte. Tem alguns temas que eu vou falar ainda dentro do mormonismo, como o novo nascimento, com relação à imortalidade, a expiação, que eu já dei até uma pincelada, né, sobre isso, o que eles entendem com relação à queda, né, com relação à morte, o céu, o próprio inferno. O nascimento virginal de Jesus é bem interessante, né, também. E a questão, eu acho que o próximo tema vai ser esse: se Jesus ele era polígamo, né? Jesus era polígamo? O que os mormons dizem sobre isso? Então, vamos gravar um vídeo sobre isso, né? Também quero falar sobre os apóstolos do mormonismo, os profetas dentro do mormonismo, as revelações dentro do mormonismo. E assim a gente vai trabalhando tema a tema, com calma, abordando, para que vocês conheçam um pouco sobre o que acreditam os mormons e você mesmo tire suas próprias conclusões. O conselho é que você vai estudar, que você vai pesquisar, que você vai se aprofundar, faz pesquisa, lê artigos sobre isso, né? Lê livros apologéticos, como os que eu estou lendo aqui, né? Ou livros mesmo da própria igreja, com relação a como elas acreditam mesmo, como eles próprios definem cada ponto desse aqui que eu venho abordando. Vê aí, né? Estuda e tire suas próprias conclusões. Não se baseie apenas no que você está ouvindo, mas vá você mesmo de consciência estudar, né, e ter um pensamento crítico sobre o que eles creem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, deixa o teu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer um pouquinho sobre o mormonismo. É isso e até o próximo vídeo.